Vem aqui falar sobre o palhaço quadrado. Vem cá. Isso, pode vir aqui. Irmãos, eu já avisei hoje no rádio, no programa, que dia 20 de setembro estará conosco o palhaço quadrado. Pastor Rodrigo vai falar sobre isso. Amém, irmãos. Paz do Senhor, amém? No dia 20 de setembro, nós vamos estar realizando aqui na igreja um culto, né, com as crianças e também com os papais. Quem estará ministrando a palavra do Senhor será o missionário Vanderlei. Ele tem um trabalho muito especial e muito forte também, através de artes, né? Ele também é o palhaço quadrado. E com o tema do nosso culto, a ministração também vai ser com o tema Pais e Filhos ensinando e aprendendo. Pais e filhos ensinando e aprendendo. Então você papai, você mamãe, anote aí na sua agenda, dia 20 de setembro, às 19 horas, aqui mesmo na nossa igreja, nós vamos estar realizando este culto para você papai, você mamãe e também o seu filhinho, a sua filhinha. Vai ser um momento muito especial. O Palhaço Quadrado já esteve conosco, nós já conhecemos o seu trabalho, é um trabalho sério, um trabalho direcionado realmente para o crescimento das famílias, e nós contamos com o apoio de todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não? Amém. Para você que quer conhecer mais, né, sobre o Palhaço Quadrado, nós temos aqui o site dele, nós vamos ter um cartaz lá atrás, você pode passar lá, estar anotando, para você estar conhecendo mais o trabalho do Palhaço Quadrado, missionário Vanderlei, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, amanhã, aqui na igreja, nós vamos assistir a um filme que está em cartaz, né? E muitas pessoas já estão assistindo também nas suas casas, nos seus lares. Um filme muito impactante, com o título Deus Não Está Morto. Ok? Deus Não Está Morto. Nós vamos passar aqui na igreja para os jovens, nosso ministério Unidos com a Videira, e nós queremos estender o convite para você também estar conosco. Amanhã, às 20 horas, nós vamos estar aqui na igreja assistindo, e com certeza o Senhor estará falando com você através deste filme. Então você que tem o desejo de estar conosco, amanhã, às 20 horas, nós vamos estar assistindo a este filme Deus Não Está Morto. Amanhã às 20 horas, eu convido você jovem, você adolescente também, venha participar, porque vai ser um momento especial em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós não teremos a nossa célula como de costume aos sábados. Não teremos a célula e nós vamos assistir todos juntos este filme em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos digam amém? Amém. E domingo, irmãos, domingo é a nossa escola bíblica, né, irmão Carlite? Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, normal, né, funcionando na sua normalidade, a classe dos adultos, né? Não, eu falei adúlteros, não, foi adultros, né? Adultos, né, a classe dos adultos, a classe das crianças, departamento infantil, né? A classe dos adolescentes, a classe de batismo. Cadê o pastor Zé Roberto? Tá aí, pastor Zé Roberto. A classe de batismo, né, vai funcionar normal também. Inclusive, irmãos, nós já estamos preparando uma nova turma para o próximo batismo, viu? Você que gostaria de se batizar, gostaria de se tornar membro da igreja. Nós tivemos um batismo fora domingo passado no outro, é isso, né? Isso, há 15 dias atrás, dia 10, né? Nós tivemos um batismo, recebemos bastante gente, várias pessoas se batizaram, e nós já estamos preparando uma nova turma, né, pastor? Então você que gostaria de se tornar membro da igreja, gostaria de se batizar na igreja, você gostaria de dizer, eu não quero mais ser visitante, né, irmã Sandra? Não quero mais ser visitante. Agora, a partir de agora, eu quero me tornar membro da igreja. Eu quero ter compromisso com Jesus para valer. Então é só você nos procurar, fazer a sua fichinha. Pode procurar o irmão Carlide, fazer a sua fichinha. Pode procurar o pastor Zé Roberto. Você será bem-vindo aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Então tudo isso, domingo, 9 horas da manhã.
né? E domingo, 6 horas da tarde, aquele grande culto, aquela grande festa na presença de Deus, né? Domingo, 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela Rádio Cultura de Assis e transmissão ao vivo pelo nosso site da igreja também, www.iprcentralassis.com.br. Estejam orando e eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus as nossas vidas. Irmãos, eu tenho aqui uns clamores, não tem como ler todos porque são vários, são dezenas e dezenas e dezenas de nomes que estão aqui. Nós vamos curvar a nossa cabeça. Você que mandou o seu papelzinho aqui na frente, creia que o seu pedido está aqui, tá? Nós vamos orar, inclusive pelo menino, viu, irmã? Está aqui o nominho dele também, para Deus fazer um milagre em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar orando pelo Edmo também, esposo da irmã Laura, para Deus completar o milagre na vida dele. Nós vamos orar, vamos curvar a nossa cabeça. Pastor Rodrigo, vem aqui fazer esse clamor em nome de Jesus. Isso, estenda as mãos aqui para frente e concorde, diga amém. Amém significa assim seja, e Deus vai operar. Amém. Senhor, nós te glorificamos nesta noite, Pai. Nós te adoramos porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é um Deus presente. A tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus que está atento à oração dos teus filhos, Pai. E nesta hora nós apresentamos estes nomes que estão aqui na minha mão. São pessoas, são filhos que estão precisando de uma resposta, precisando de uma direção, precisando, Senhor amado, de uma bênção especial, precisando de um milagre. Deus, quem sabe é cura, libertação, restauração, Deus, transformação. Quem sabe a salvação ainda não chegou, ó Deus amado, a esta vida. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. Alcance agora estas vidas, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Esteja realizando um milagre que este homem, esteja realizando um milagre que esta mulher, ó Deus amado, está necessitando, estão precisando, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos no teu poder, ó Pai, cremos naquilo que a tua palavra nos diz, que nós não seremos desamparados. Pai, abençoe, Senhor, alcance com o teu poder nesta hora, ó Deus, este irmão que está apresentando o seu impossível também a Ti, ó Deus, que o Senhor venha ao encontro, Deus amado, realizando um milagre, realizando os teus prodígios e também as tuas maravilhas. Colocamos, ó Deus amado, a nossa caixa de oração diante do Senhor. Ó Deus, inúmeros pedidos estão ali dentro, mas o Senhor conhece todos eles. Pai, abençoe o teu povo, abra as comportas dos céus, ó Deus amado, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós colocamos tudo nas tuas mãos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Todos digam amém. Palma para Jesus, irmão. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Você está nos visitando hoje? Levanta a sua mão, por favor. Está nos visitando hoje. Pela primeira, segunda, terceira, aqui na frente tem visitante. Tem mais visitante? Levanta a sua mão. Lá atrás também tem. Isso. Tem mais visitante hoje? Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Pode colocar em pé. Nós vamos cantar uma musiquinha para vocês. Amigo, que alegria é ter você aqui. E a igreja vai cumprimentar o visitante, né? Então você que está aí nas redondezas, onde tem um visitante em pé, cumprimenta o nosso visitante, dá um abraço, diga a ele ou a ela que ele ou ela são bem-vindos em nome de Jesus. Amigo, que alegria é ter você aqui, que faz sentir vontade de cantar e de dizer que Cristo quer te oferecer a alegria de viver. Aceite o seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e novamente te diremos: foi bom conhecer você, foi bom conhecer você.
a Deus. Foi muito bom conhecer você. Irmãos, vamos passar para o momento das ofertas também. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo nessa noite, né? A palavra de Deus diz, né? Que Deus ama ao que dá com alegria. Então você vai contribuir com alegria em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, as salvas estarão passando de lá para cá. Quando chegar aqui na frente, nós vamos orar consagrando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria que você que vai contribuir, contribua, mas contribua com alegria em nome de Jesus. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo, para erguer a sua casa, um palácio para Deus. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo, para erguer a sua casa, um palácio para Deus. Aleluia. Para erguer a sua casa, um palácio para Deus. Então nós adoramos, trazendo também as nossas ofertas em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Vamos orar, consagrando ao Senhor esses dízimos e essas ofertas. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada dizimista, cada ofertante, ó Deus. Vem abençoar abundantemente, derrama, Deus, as bênçãos dos céus, ó Deus, que a tua palavra é poderosa. O Senhor, ó Deus, nos promete, ó Deus, a promessa na tua palavra, que as portas, as janelas dos céus irão se abrir e bênçãos abundantes cairão sobre a vida dos dizimistas e ofertantes. Nosso Deus, nosso Pai, que essas ofertas, esses dízimos venham suprir as necessidades da tua casa, ó Deus. Nós abençoamos, santificamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos digam amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho aqui alguns testemunhos e eu gostaria de lê-los para a glória do Senhor Jesus. Enquanto isso, o irmão Jonas vai fazendo ali um som para nós, né, como fundo musical. Eu tenho aqui o testemunho da Heloísa. Fica em pé, Heloísa, fazendo favor. Isso, a Heloísa está lá atrás, Heloísa Domingues. Ela está dizendo assim: toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Jesus. E ela diz assim: eu quero que através do meu testemunho o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para eu contar aquilo que Deus fez na minha vida, para que esse testemunho possa alcançar outras vidas
e continuem firmes com fé naquilo que Deus prometeu, pois para Ele não existe impossível. Mesmo depois de promovida, na primeira semana, eu peguei uma gripe muito forte. Fiquei sem voz e não conseguia atender os clientes por telefone, pois me ouviam, eu tinha crise de tosses enquanto falava ao telefone e todo o desconforto de uma gripe. Mesmo assim eu não desisti, continuei. Passaram-se 15 dias, eu tive uma intoxicação alimentar fortíssima, passei muito mal, não consegui ir trabalhar. Fiquei internada, tomei antibióticos para combater. O médico estava preocupado, pois se não cuidasse, eu poderia estar em estado crítico. E ele disse que em alguns casos pode até agravar. Mas Jesus cuida de mim, através da minha família, os irmãos orando e mais uma vitória para a glória de Deus. Eu estou bem melhor. Quero agradecer ao pastor Rodrigo, a irmã Joyce, pois minha mãe ligou e prontamente eles foram me visitar. Oraram por mim, a minha família, amigos, que Deus possa retribuir todo o apoio e carinho. Não desista do seu impossível. Deus é especialista, Ele realiza suas promessas, em quem confia, tenho fé. Agradeço ao meu Deus, Senhor da minha vida, o Deus do impossível. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a esse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra parte do testemunho está aqui. Ela está dizendo assim: há mais ou menos um ano, a irmã Sandra orou por mim. E através dela, Deus disse que iria abrir uma porta no meu emprego. Aonde não existia mais, Ele iria operar. E eu confiei, guardei essas palavras. Passaram-se algumas semanas e saindo do culto, a irmã Sandra mais uma vez veio me dizer: confia, é Deus que está abrindo essa porta. E eu disse: amém, eu confio. Passaram-se alguns meses, colegas de trabalho foram demitidos, outras também, e não havia mais contratações. Eu confesso que por algumas vezes eu disse: Senhor, e a minha promessa? São tantas situações ruins que até parece que eu não vou conseguir algo novo, alguma promoção. E mesmo diante das demissões, Deus estava ali comigo, me abençoando e cuidando de mim. Mas Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Pode passar o tempo que for, Deus é especialista, pois não é na hora em que nós desejamos, mas é na hora que Ele deseja. O Senhor vem me moldando, me preparando. Ele não é homem para que minta, e muito menos filho de homem para que se arrependa. Para que eu fosse promovida, eu precisava ter um certificado que a empresa exige. Em alguns cargos, eu fiz a inscrição e comecei a estudar, mesmo sabendo que era difícil, que muitas pessoas não conseguiam passar nem na primeira tentativa da prova. Eu estudei dias, noites, final de semana, e Deus ali sempre comigo. E eu pedia sabedoria, pedia ânimo, pedia concentração, pois eu queria passar na primeira tentativa. Mesmo sabendo que algumas pessoas, até mesmo com cargo superior que o meu e mais experientes, não conseguiram passar de primeira. Deus me deu a vitória, e para a honra e glória do Senhor, eu passei na primeira prova, na primeira tentativa. Meu coração está grato ao meu Deus. Eu estava com certificado para iniciar em outra função, mas não existia nenhuma vaga em minha agência. Eu teria que me inscrever em alguma vaga em outra cidade. Quando passei, falei para o meu superior e ele ficou feliz, porém não me falou de promoção e nem me deu esperança. Mas meu coração estava cheio de paz e tranquilo.
Deus falava comigo: tenha calma, a sua hora está chegando. Depois de semanas, eu estava voltando do almoço, meu chefe me parou no meio da escada e disse: você tem fé? Eu respondi: tenho. E ele me falou: então continua tendo, pois eu estou tentando abrir uma vaga na agência que não existe mais. Naquele momento eu confiei com todas as minhas forças e disse: Senhor, já te agradeço pelas suas promessas em minha vida. Passou um mês, o meu gerente me chamou e disse: vamos conseguir a vaga e ela é sua. Então eu chorei, orei, agradeci a Deus por cumprir as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus prometeu, Deus cumpriu. Não por eu merecer, pois eu não mereço. Eu sou uma pessoa cheia de falhas e defeitos, mas Ele cumpriu por amor a mim, a minha vida, pois Ele é o Senhor da minha vida. Ele tem um amor inigualável, incomparável, que não se encontra em nenhum lugar. E sua misericórdia dura para sempre. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a esse Jesus maravilhoso. Palma para Jesus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho aqui o testemunho. Deixa eu ver aqui. Quem escreveu é a Rosângela. Eu sei, Rosângela. Não? Quem que é a Rosângela? Ah, lá tá. Fica em pé, Rosângela, fazendo um favor. Isso. A Rosângela está dizendo assim: o meu testemunho é de agradecimento por todas as bênçãos que eu e a minha família temos recebido através das orações desses grandiosos servos de Deus. E a tão abençoada mesa, né? Onde coloca-se os objetos, os pertences para a unção. Quero partilhar ou compartilhar com os irmãos que ali coloquei pedidos de exames médicos que eu iria realizar. Exames esses, né? Esses que da última vez que havia feito, estavam com algumas alterações. E que após ungido, eu fiz os exames novamente e o resultado foi exatamente o que confiei ao meu Deus. Todos estavam normais. Também coloquei sobre a mesa alguns documentos que eu iria levar ao meu trabalho para ser feito a contagem de tempo de serviço para aposentadoria. Eu trabalho no hospital regional. Eu estava ciente que esse processo seria um pouco demorado, mas para a honra e glória do Senhor, em menos de um mês foi publicada a contagem de tempo. Exatamente hoje foi meu último dia de serviço esse ano. Estou saindo de licença prêmio e de férias. Eu vou pedir minha aposentadoria e, se precisar trabalhar, eu volto somente no mês de fevereiro de 2015 e depois aguardar a publicação da mesma em casa. Estou muito feliz e peço a Deus que me dê saúde e forças e que abençoe a todos os profissionais daquele hospital e também a todos os pacientes que passam por ele. Ao nosso Deus poderoso, uma forte salva de palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Eu tenho aqui o testemunho da Simone. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com a igreja a bênção que Deus proporcionou na vida do meu esposo. No mês de julho, ele entrou com o processo do seguro-desemprego. Porém, a moça que estava mexendo com os papéis deu entrada errado. Mas eu trouxe os papéis na igreja e o Senhor entrou com providência no sistema. E agora em agosto, ele começou a receber a bênção que ele esperava, que é tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Então ele está dizendo que a bênção chegou e o nome do Senhor foi glorificado. Uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Simone está presente? A Simone? Não, né? Ela não veio hoje, tá bom. Eu tenho aqui o testemunho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui o testemunho da irmã Brandina. A irmã Brandina, ela diz assim: quinta-feira passada,
eu estava com um barulho no ouvido, já faziam alguns dias. Daí, na hora do louvor, a irmã Rosângela disse: toma posse da sua bênção, irmã. E eu coloquei a mão no ouvido e orei com fé. E sabe o que aconteceu? O barulho desapareceu. Jesus fez o milagre na hora, porque Jesus é maravilhoso. Aleluia. Palma, irmão. Palma. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu tenho aqui o testemunho também da Mirela. Eu gostaria que a Mirela viesse aqui na frente, Mirela, fazendo favor. Não precisa ficar com vergonha de nada. Eu morro de vergonha de estar aqui na frente, sabia? Pode vir aqui na frente. Você não tem, Rosana? Tem também, né? Tem, irmã Sandra? Às vezes tem, né? Paz, Senhor, Mirela. Deus abençoe, viu? Eu pedi para a Mirela, pode ficar aqui, ela tem um testemunho maravilhoso. Ela diz assim: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Em agosto de 2013, de 2013, foi diagnosticada com câncer na tireoide. Depois de 6 meses, em fevereiro, eu tive uma crise convulsiva. E através dessa crise eu descobri por tomografia e ressonância magnética que eu estava com um tumor no cérebro. Fiquei internada 1 semana no hospital regional. Os médicos disseram que precisava ser feita uma cirurgia, pois o tumor já estava afetando também a minha visão. Só que a cirurgia não poderia ser feita nesta cidade, aqui em Assis, né, Mirela? Como eu já fazia o tratamento do câncer em Barretos, os médicos falaram que fazia lá a minha cirurgia. Pediram para repetir a ressonância, para estar podendo ser realizada a cirurgia. E quando fui ao retorno médico, ele me disse que não tinha mais o tumor, e eu tinha sido curada do câncer. E assim eu agradeço as orações de toda a igreja, e eu peço uma salva de palmas bem forte para Jesus. Mais palmas, irmãos! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Sandra, pode chegar aqui perto, fazendo favor. A Mirela, irmãos, ela não desistiu. Ela fez as campanhas. Quantas campanhas você fez, Mirela? Não lembro agora. Bastante campanha ela fez. Na noite da bênção, na tarde da bênção. Quando ela estava internada lá no regional, eu fui lá fazer uma visita para ela. Mas ela, irmãos, mesmo nessa situação, ela sempre com esse rosto, mesmo rosto aí, sorridente e sempre confiando em Deus, segurando na mão de Deus. E ela não desistiu. Ela não desistiu. E ela sempre dizia assim: pastor, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Não é isso que você dizia, Mirelle? Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Irmãos, está aqui, ela tem os exames. Ela tem todos os exames, comprovando o tumor na cabeça, tireoide. Ela tem todos os exames, tomografias, não tem, Mirella? Tem todos os exames. E agora, a comprovação do médico em Barretos. Quando o médico mandou fazer a ressonância, né? Para dizer que a cirurgia seria marcada, o médico, irmãos, quase caiu das pernas. Porque quando ele olhou a ressonância, o que ele falou, Mirella? Ele falou que não tinha mais tumor nenhum.
Ele fez assim o quê? Ele falou que tinha uma boa notícia, que não tinha mais tumor nenhum. Curada. Vendo, irmãos? Mais uma salva de palmas, irmão. Graças a Deus. Amém, Jesus. Esse nosso Deus é maravilhoso. É digno mesmo de toda honra e de toda glória. A Mirelle, a família da Mirelle ultimamente tem passado assim. Eu falei pro pai dela, o Valdir, foi um furacão que passou ali. Emanuel. Foi um furacão que passou ali. Mas é para o exaltar e engrandecer o nome de Deus. O pai dela também foi diagnosticado, né? E ele procurou nós para estarmos orando também. E para a glória do Senhor, foi lá e não tinha nada, né, Mirelle? Assim é Deus trabalhando no nosso meio, irmãos. Mirelle, o Senhor Deus falou para ela, vá em paz, porque você não tem nada. E Deus não é homem para mentir, tampouco homem para se arrepender da promessa dele. Quando você crê, Deus faz o milagre. Aqui está, uma vida está aqui presente. Mediante aos nossos olhos, ela tem os exames, irmãos. A penúltima vez que ela veio aqui, que nós oramos, pastor Rodrigo estava aqui, nós ungimos, e Deus falou que ela não ia ter nada. Esse é o Deus que nós estamos pregando aqui neste lugar. Então, quando entramos no tabernáculo do Senhor, tenhamos que entrar em festa, porque este lugar é lugar de festa, é o que eu disse ontem. Nós temos que engrandecer esse Deus todos os segundos de nossas vidas. E as palmas louvem ao Senhor. O pai da Mirella, o Manuel, ele não pôde vir. Ele falou para mim que ele não pode vir na sexta, ele só pode vir no domingo. É isso, né? Na igreja. Ele foi curado do quê, Mirella? Ele estava com um tumor no pâncreas. Tumor no pâncreas. Os médicos já tinham desenganado. Já. Ele pegou uma infecção muito forte e os médicos falaram que não tinha mais cura. E sabe, irmãos, a experiência que ele teve, ele estava contando para mim, além das nossas orações, as orações que foram feitas, a igreja entrou em oração. Ele disse para mim, irmãos, que quando ele estava no hospital regional, uma pessoa chegou ali no quarto onde ele estava, no leito, e olhou para ele e disse assim: você não tem mais nada, você está curado em nome de Jesus, e você vai receber uma notícia muito boa ainda hoje. Aí, irmãos, ele diz que quando o médico chegou, o médico disse para ele assim: Manuel, eu tenho uma notícia muito boa para você. Aí ele já lembrou, né, da palavra que aquela pessoa havia dito. Aí ele falou assim: a notícia que eu tenho para você, já estava tudo preparado para ele ir para Londrina, né? Para Londrina, já estava tudo preparado para ele ir para Londrina, porque ele precisaria passar por uma cirurgia de forma urgente. Ele tinha que passar pela cirurgia. O médico já estava encaminhando. Aí quando o médico chegou perto do leito, ali no hospital regional, o médico chegou meio sorrindo, falou para ele assim: Manuel, eu tenho uma notícia boa para você. Ele olhou para o médico e disse assim: por que, doutor? O senhor conseguiu a minha cirurgia lá em Londrina? Já está tudo certo? O médico disse para ele, falou: não, Manuel, não, eu não consegui nada lá em Londrina. A notícia que eu tenho para você é que você está curado. Você não tem mais nada, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, tumor no pâncreas. E todo mundo sabe do que é que eu estou falando. Hoje ele está lá, ele vem na igreja. Domingo ele falou para mim que ele vai vir na igreja e a gente vai dar o testemunho dele de novo. Pode falar para ele se preparar, viu, Mirella? Nós vamos catar ele aqui também domingo. E ele vai dar o testemunho e o nome do Senhor Jesus continuará sendo glorificado. Irmãos, vamos aplaudir a esse Deus? Vamos aplaudir? Isso, louvado seja o nome. Irmãos, eu vou me retratar. O que foi na minha casa para nós orarmos foi o Valdir, o tio dela.
O tio dela também tinha um diagnóstico de câncer. E foi para Jaú para iniciar o tratamento. Chegou lá, também não tinha mais nada. Deus assim entrou com uma providência tremenda nesta família, operando milagres de curas grandiosos no meio deles. Esse nosso Deus, cada dia que passa, eu sou mais apaixonada por Deus. Por ver o que Deus tem feito no nosso meio. As promessas de Deus neste lugar têm sido cumpridas. Grandes coisas o Senhor está fazendo aqui no nosso meio e grandes coisas Ele fará ainda. Porque sempre quando estamos em comunhão com Cristo, Ele diz, nós estamos só gatinhando. E eu digo, ó Senhor, meu Pai, nós glorificamos o Senhor a cada segundo, porque o que temos visto ali no nosso meio é tremendo. E o Espírito Santo diz, não, vocês não viram nada ainda. O mistério naquele lugar meu é muito grande. O mistério na vida daqueles anjos que coordenam aquela igreja é muito grande. Cidade de Assis, região, vai ser pouco. E eu glorifico a Deus, porque cada dia que passa, cada quinta-feira, cada sexta-feira, cada domingo, nós estamos vendo o que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? Irmãos, esta campanha de sexta-feira, ela vai prolongar ainda este mês. Nós vamos estar continuando com esta campanha, porque dia 3/10, nós iremos iniciar uma outra grande campanha neste tabernáculo. Será uma campanha, todas as campanhas são campanhas tremendamente abençoadas. Mas o fogo que queima continuamente no altar, foi algo divino vindo diretamente, uma ordenança do Espírito Santo nas madrugadas. E esta nova campanha, que é tão Deus dentro desta campanha, irmãos, que eu tenho presente comigo aqui uma vida, que é a Eliane. Nós fomos em Tarumã pregar. E lá em Tarumã, ninguém sabe, porque hoje, quinta-feira, foi o primeiro dia que nós comunicamos, né, pastor Rodrigo, sobre esta campanha. Mas é minha cliente, minha amiga do coração. E eu tinha comentado com ela sobre esta grande campanha. Falei, Li, Deus ordenou uma nova campanha, ainda que muitas pessoas têm pedido, né, pastor Josué? Vamos fazer uma campanha semelhante àquela. Mas nós estamos debaixo da guarida do Espírito Santo e é dentro da ordem dele, com a ordenância dele que nós estamos aqui fazendo o que somente ele ordena. E eu comentei com ela e ela falou, glória a Deus, eu vou estar fazendo essa aliança. E lá tem uma serva de Deus, uma mulher muito usada, diz o pastor André, lá de Tarumã. E esta mulher veio aonde a minha amiga estava sentada e orando para minha amiga. Deus a usou para falar da campanha, a aliança. E Deus ali na oração disse para ela, revelou para aquela mulher, e quando terminou a oração, a mulher disse para você, né, Eliane, gostaria que você ficasse de pé, para que todos saibam que aqui nós estamos falando a verdade mediante a presença de Deus. Quando terminou, pode sentar, minha amiga, obrigada. Quando terminou a oração, a mulher disse para ela, nossa, que estranho, eu vi uma aliança grande, de elo grosso, e essa aliança está entrelaçada com você. É uma aliança que você está fazendo com Deus. Ela começou a chorar. E ela disse, Sandrinha, é algo divino de Deus mesmo. E essa campanha, meus irmãos, já está sendo tudo providenciado. Os envelopes estão prontos. O folder está pronto, que vai ser colocado aqui. Os 2.000 envelopes estão na minha casa. Eu estou orando às madrugadas, estou ungindo. Tem sido a manifestação de Deus tremenda. E vai ser uma campanha estrondorosa. Eu gostaria de convidar todos vocês, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que não fique de fora dessa campanha que vai se iniciar. Na sexta-feira, vai se iniciar no dia 3/10,
Marca na tua agenda, marca no seu caderninho. E Deus manda você pedir aquilo que você mais almeja na tua vida. É algo tremendo de Deus. Não fique de fora. Quando nós iniciamos uma campanha pela ordenança do Espírito Santo, você diz, mas irmã, eu não tenho, eu não posso. Deus não estipula quantia você dá para Ele. Deus manda apenas você fazer o melhor da tua parte. É o melhor que você pode oferecer para Deus. Porque o melhor que você der para Deus, você está dando para o tabernáculo do Senhor. Você não está dando para mim, para o pastor Rodrigo, para o pastor Josué. Você está fazendo pelo templo de Deus. Quando Salomão edificou a casa do Senhor, ele colocou só primícia. Ele colocou só ouro, foi colocado mármores, madeira de primeira qualidade, tudo do melhor. Então, quando você for ofertar nessa campanha, eu quero que você faça você um compromisso e essa aliança com Deus. E você verá o que Deus fará na tua vida. Grandes transformações terá no nosso meio. Grandes impossíveis vão ser alcançados. Deus diz que vai desenterrar documento que está 40, 50 anos enterrado, que seu ente querido deixou, não conseguiu receber, ficou para você receber, você ainda não conseguiu. Deus mandou eu dizer, eu vou abrir as portas. Creia e não fique de fora. Essa campanha vai ser feita na quinta, na sexta nós vamos nos desdobrar, irmãos, e vai ser feito no domingo. Então, eu convido todos vocês para estar fazendo parte desta campanha. Eu vou estar na quinta-feira falando muito desta campanha. Eu vou estar falando muito desta campanha na sexta-feira. Eu vou estar falando nos domingos sobre esta campanha. Irmãos, quando Deus me ordena, eu sou um soldado fiel a Cristo. Eu vou até o fim. Se Deus me ordenar marchar dentro dessa igreja, enquanto tiver culto, até terminar o culto, podem me chamar de louca. Eu vou marchar nesta igreja o tempo todo do culto. E Deus me ordenou sobre esta campanha. É o final do ano que nós estamos chegando. Muitas vidas estão chegando no final do ano e não alcançaram o seu grande milagre. O Senhor Deus manda dizer a todos vocês, façam uma aliança comigo. E vocês verão. Vai ser uma abertura muito linda desta campanha, diferente de todas as aberturas de campanha que teve aqui. Estou conversando com o pastor Rodrigo, o pastor Josué. Nós vamos estar providenciando, falando com a equipe da irmã Rosângela. Vamos estar fazendo, assim, algo digno de toda a honra e toda a glória, que é isso que o nosso Deus merece. E se Ele mandou essa campanha vir do reino celestial, muito especial tem que ser feito aqui no início e no fim desta campanha. E vocês, todos vocês, irmãos, aquilo que para você realmente é impossível, não há possibilidade de você alcançar, aos teus olhos, se o seu casamento está destruído, se a sua vida financeira está no fundo, se você está emocionalmente destruído, ou se você tem um problema muito sério dentro da tua família, se você está com a tua empresa fechando as portas, é um desafio que eu faço para você. Faça essa aliança com Cristo e você verá o que Deus fará na tua vida. E se você tem uma doença incurável, como você acabou de ver aqui o testemunho desta jovem, do pai da jovem, que você vai ver domingo, do tio da jovem, Deus está agindo aqui, meus irmãos. Então não há como você duvidar que somos nós, profetas do Senhor, e que temos nós compromisso com Deus Todo-Poderoso, e que temos nós temor do Senhor Deus. Ninguém está brincando de servir a Deus aqui. Nós estamos servindo a Deus com toda fidelidade. Então faça essa aliança, se realmente você quer ver algo diferente na tua vida. Dia 3, o encontro nosso está marcado aqui, nesta igreja. E convida seus parentes, seus amigos, aquele que você vê. Você vai falar para mim, irmã Sandra, mas o fulano não tem nem para comer. Manda ele vir fazer aliança com Deus.
E você verá até no término desta campanha se ele não vai ter abundância na vida dele, vinda diretamente do trono de Deus. Amém? E as palmas louvem ao Senhor. Amém. Eu ia passar para o pastor Zé Roberto pregar, ele foi para lá. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos, vamos cantar ao único que é digno de receber. Vamos lá. Amém. Pode ir, pastor, fica à vontade. Depois o senhor vem. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Vamos lá. Ao único que é digno De receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia, Jesus. ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão e canta. Ao único que é digno de receber. Aleluia. A honra e a glória, Graças a Deus. a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Levanta sua mão e cante. Oh, glória a Deus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 32. Vamos colocar em pé, em reverência, a leitura da palavra de Deus. Creio que Deus tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração também nesta noite, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo a leitura dos 8 primeiros versículos da palavra de Deus. Todos acharam, amém? Aleluia. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes,
como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou os outros muros para fora, e fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre a porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, versículo 7, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, te agradecemos o grande privilégio que temos, ó Pai, de estarmos na tua santa presença. O privilégio que temos, ó Deus, de sermos tocados, visitados pelo teu Espírito, ó Deus. O privilégio que temos de ouvir a tua palavra e crescer no conhecimento dela. Pai, fala conosco, Senhor, através desse texto que nós lemos. Que nós possamos sair daqui nesta noite, edificados pelo poder do teu Espírito, ó Deus, fortalecidos pela tua santa palavra, e que grandes coisas o Senhor realiza no nosso meio nesta noite, para a glória do teu nome. Repreende toda a força em contrário, e a ti nós damos toda a honra, a ti nós damos, ó Pai, toda a glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Existe um dito popular que diz que contra fatos não há argumento. Eu poderia chegar aqui à frente e falar uma série de coisas para vocês e vocês não acreditarem. Mas contra fatos não temos como argumentar. Esses testemunhos que nós temos visto, ou melhor, que temos ouvido aqui na frente, não só nesse culto, mas em todos os cultos que acontecem nessa igreja, no rádio, são provas indiscutíveis e incontestáveis de que Deus realmente está fazendo grandes coisas no nosso meio. Se nós observarmos, lançarmos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele nunca foi indiferente com o seu povo. Deus sempre realizou grandes coisas, milagres na vida de seu povo. E conosco aqui, graças a Deus, não tem sido diferente. É por isso que o salmista, no Salmo 126, ele não economiza a palavra, quando ele diz assim, que grandes coisas fez o Senhor por eles, e com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, diz o salmista. Então a nossa boca se encheu de júbilo, e os nossos lábios de riso. E se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, as nossas sortes como a torrente do Negueb. É o tema da nossa campanha. Grandes coisas Deus tem realizado neste lugar. Grandes milagres Deus tem realizado nesse lugar. Esse texto que nós lemos, meus amados, nós vamos ver que Israel está num momento de guerra. O rei Senaqueribe sobe e fecha, ou seja, ele cerca a cidade de Jerusalém. É um momento difícil para aquele povo. É um momento terrível. Eles estão passando por uns dos piores dias da sua vida. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe você que veio aqui nesta noite, você veio movido pelo poder do Espírito Santo, porque algo também está acontecendo com você. Há coisas na sua vida que tem que mudar. Há algo dentro do seu coração que tem que ser transformado. Há algo dentro da sua casa que tem que ser transformado.
Há algo do seu corpo que tem que ser transformado. Na sua vida financeira, na sua empresa, não importa aonde. A verdade é que grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida nesta noite. Por isso eu quero que você abra o seu coração. Esse texto ele nos mostra que Deus realizou grande milagre nesta causa dessas pessoas. Aqui desse texto. E o texto mostra também que houveram algumas atitudes por parte desse povo que moveu o coração de Deus. Essas atitudes, elas servem para nós nos nossos dias. E nós vamos ver exatamente que atitudes são essas, para que nós possamos também alcançar essa bênção, ou essas bênçãos que nós estamos precisando, em nome de Jesus, amém? Você crê que Deus está neste lugar e que você vai ser abençoado nessa noite? Você crê? A Bíblia diz que se você crê, você verás a glória de Deus. São tantos testemunhos. Eu quero ver você aqui amanhã, ou melhor, domingo, ou quem sabe na quinta-feira à tarde, ou na próxima sexta-feira, também dando o seu testemunho. Falou, olha, eu vim nessa sexta-feira à noite, eu recebi uma oração, eu ouvi a palavra, Deus falou comigo, eu saí muito abençoado, minha vida transformou, aqueles problemas que eu tinha já não existem mais. É o caso, por exemplo, da nossa irmã Mirela. Quantos problemas nessa família, mas Deus é o Deus do impossível, e da mesma forma que Deus realizou os milagres na casa dela, realiza na sua também. Deus é o Deus que pode todas as coisas. Se o problema for de ordem financeira, Ele multiplica. Se o problema for de saúde, Ele cura. Se o problema for na família, Ele restaura. Se o problema for de problema espiritual, Ele renova, Ele transforma, Ele salva. Ele pode todas as coisas e Ele está aqui nesta noite em nome de Jesus. Quais são as atitudes então que precederam essas bênçãos para que nós possamos segui-las em nome de Jesus? A primeira coisa, o texto ele começa dizendo assim: depois dessas coisas, então ele está se referindo a algo que aconteceu anteriormente. E que foi que aconteceu anteriormente? O rei Ezequias, que era o responsável, era o rei de Jerusalém, de Judá, ele fez um concerto com Deus. Quando a irmã Sandra falou aqui do tema do concerto, da aliança com Deus, eu até arrepiei. Porque no versículo 29, 10, nós vemos que quando Acás morre, o rei Ezequias, ele assume o lugar do pai. Nós estávamos vivendo um período de dinastia na política de Israel. Acás, o pai de Ezequias, morre e Ezequias então assume o lugar do pai. E a Bíblia fala que quando ele assume o lugar do pai, ele diz assim, olha, depois de algumas coisas que ele mandou fazer, ele diz assim, agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Israel estava andando longe dos caminhos de Deus, mas quando Ezequias assume o poder, ele toma uma atitude que foi fundamental para que aquela nação pudesse receber os milagres de Deus na vida deles. O que ele faz? Ele chama os sacerdotes, eles falam para os sacerdotes, olha, purifica o templo, purificam vocês primeiro, depois purifica o templo e vamos restaurar os cultos de louvor e adoração a Deus da casa do Senhor. Vamos restaurar as ofertas de sacrifícios na casa do Senhor. Vamos restaurar o holocausto na casa do Senhor. Essas atitudes fez com que fosse o primeiro passo para que eles pudessem então receber esse milagre na hora que eles estavam precisando. Pastor, mas fala uma coisa para mim. Justamente quando ele toma essas atitudes que agradam o coração de Deus, foi que o Senaqueribe se levantou, que o inimigo se levantou? Exatamente. Muitas vezes, meus amados, Deus, Ele nos chama, porque Ele sabe o que vai acontecer na nossa vida lá na frente. É impressionante, porque as pessoas às vezes dizem assim, olha, foi eu me converter ao Senhor, foi eu descer as águas do batismo, já vi N pessoas falar isso. Os problemas passaram a vir a partir de então. Na verdade, os problemas, eles viriam de qualquer forma, independentemente das pessoas estarem com Deus ou não.
Independentemente de Ezequias estar com Deus ou não, os problemas viriam. A grande diferença é que quando nós estamos com Deus, nós temos força, nós temos coragem, nós temos capacidade para enfrentar os problemas e vencê-los pelo poder do nome de Jesus, porque Deus é conosco. Muitas vezes, meus amados, as pessoas, elas têm essa visão. Me converti, agora olha só os problemas que estão vindo. Enfermidade da família, enfim, são tantos problemas que podem surgir na nossa vida, né? Mas Deus é aquele que anda na contramão da história. Ele sabe tudo o que vai acontecer na sua vida até o final. E Ele sabe também que se você não estiver com Ele, você vai sucumbir durante essas lutas, essas caminhadas da vida. Ele sabia que Ezequias ia se sucumbir, Israel ia se sucumbir diante do exército da Síria. Então, ele já promoveu alguma forma para que esse rei, ele se dobrasse diante do Senhor, para que ele entregasse a sua vida ao Senhor, para que ele tivesse uma vida de comunhão com Deus, para que esse povo pudesse receber o livramento na hora em que o inimigo se levantasse. Por isso Deus te chamou, para que você também entregue a sua vida ao Senhor, para que você se torne uma nova criatura, para que você tenha uma vida de comunhão com Deus, para que o Espírito Santo passe a habitar em você, que nós somos templo desse Espírito Santo. E quando o inimigo se levantar, se ele vem por um caminho, por 7, ele terá que fugir, porque Deus está na sua vida. Não há mal que possa prevalecer diante da presença de Deus. Nada disso pode prevalecer diante da presença de Deus. Segundo lugar, nós precisamos confiar em Deus e precisamos profetizar a vitória sobre a nossa vida. Precisamos confiar e profetizar a vitória sobre as nossas vidas. Lá em Marcos 11, 23, Jesus disse assim: em verdade, eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que tudo o que ele disse fará, assim será para com ele. Portanto, todas as vezes que orares, credes que recebereis as bênçãos, e assim será. Né? Deus nos promete essa palavra através de Marcos, no capítulo 10, versículo 23, capítulo 11, versículo 23, né? E aqui nós vemos que quando a situação estava difícil, nós vemos que Ezequias, ele não passou, ele não murmurou, ele não ficou falando palavras de, digamos assim, de rebeldia contra Deus, ele não ficou acusando ninguém, ele simplesmente, ele profetizou uma palavra forte e poderosa que fortaleceu o coração das pessoas que estavam caminhando junto com ele. Olha o que ele disse, olha: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. O inimigo continua desafiando. Se nós continuarmos lendo, vamos ver que o inimigo, ele se levanta, ele desafia Ezequias, ele desafia o povo de Deus. O povo manda carta afrontando não só o povo de Israel, mas o próprio Deus. Nesse texto, se nós continuarmos lendo ele, nós vamos ver. Mas a palavra de Deus, ela nos traz um conforto para o nosso coração. Nós que conhecemos, nós podemos andar e viver por ela. A palavra de Deus diz assim, olha: por isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Nossos inimigos não são os assírios, nossos inimigos são os principados e potestades. A Bíblia diz lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, das regiões celestiais, em Cristo Jesus. Por isso, nós temos que estar em Cristo, porque nós estamos lutando contra seres sobrenaturais, e nós, vivendo na nossa carne, vivendo naturalmente, nós não temos como afrontá-los. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos com o Espírito Santo habitando em nós, que nós somos templo do Espírito Santo,
Então sim, por isso ele manifestou, para destruir as obras de Satanás, porque a arma da nossa milícia, o apóstolo Paulo diz, ela é poderosa em Deus para destruir fortaleza. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Senaqueribe tentou levantar fortaleza em volta de Jerusalém, para que não entrasse alimento naquela casa, para que ninguém pudesse sair daquela casa, assim como Satanás muitas vezes tem feito isso nas famílias, tem fechado as portas para que não entre bênção, para que não entre alimento, para que não entre nada. Mas as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Não importa qual seja a atitude do inimigo, não importa o que ele tem procurado fazer contra a sua vida, porque por isso manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir, para desfazer todas as obras do diabo, todas as obras de Satanás. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos temer, porque com ele está o braço da carne, mas conosco está o braço de Deus para guerrear as nossas guerras. Existem problemas? Existem, mas existem milagres também, e os milagres só acontecem quando tem problemas. Jesus nunca ressuscitou um morto se ele estivesse vivo, nunca aconteceu isso. Jesus nunca curou um enfermo que estava são. Jesus nunca multiplicou os pães e peixes quando tinha pão e peixe sobrando. Não havia necessidade de multiplicar. É justamente na luta, é justamente nas dificuldades que manifesta o poder de Deus. E não adianta Satanás se levantar, porque se ele levanta para cair, porque a palavra de Deus diz que diante do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que só Ele é o Senhor. Diante do nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Diante de Jesus, Satanás tem que se dobrar, os anjos têm que se dobrar, nós temos que nos dobrar. Diante do nome de Jesus, a escassez financeira tem que se dobrar. Diante do nome de Jesus, as enfermidades têm que se dobrar. Diante do nome de Jesus, o orgulho tem que se dobrar. Os problemas na família, tudo tem que se dobrar. Diante do nome poderoso de Jesus. E foi o próprio Jesus quem falou. E ele falou mais: passará o céu, passará a terra, mas essas minhas palavras jamais passarão. Então vamos permanecer firme nessa palavra de Deus e viver essa palavra agora e para todos sempre. Que venham as lutas, mas que Deus esteja conosco, o braço do Senhor esteja conosco para guerrear nossas guerras. Louvado seja o nome do Senhor. E já para terminar, em último e terceiro lugar, nós observamos que, em primeiro lugar, então eles fazem uma aliança, um concerto com Deus. Em segundo lugar, eles confiam em Deus e profetizam a palavra de vitória. E em terceiro lugar, ele clama a Deus em favor da sua causa. Ele clama a Deus em favor da sua causa. Clama a mim, Jeremias 33:3. Todo mundo conhece esse versículo, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que te amam. Jesus ama você. Ele tem coisa guardada para você que você nem imagina, nunca nem passou pela sua cabeça. Jesus é tremendo, né? Olha o que diz aqui o versículo 20, né? Então eles estão diante daquele tamanho problema, diante daquele tamanho problema, né? Ezequias, em terceiro lugar, ele toma uma postura que nós devemos tomar também. Diz assim: porém, né, o inimigo está afrontando, diz que vai entrar, diz que vai invadir a cidade, vai tomar a cidade, vai colocar eles no pó. Aí o que Ezequias faz? Em último lugar, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, ele procurou o profeta Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. O que eles fizeram mesmo? O rei Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso e clamaram aos céus. Oraram por causa desse problema. Colocaram-se de joelho, botaram a cabeça no pó e levaram essa causa até a presença de Deus. Gente, quando nós colocamos a nossa causa diante de Deus, algo tremendo acontece. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa necessidade, com fé no coração,
um milagre acontece. E aqui tem gente de fé, é por isso que grandes coisas Deus tem realizado neste lugar. Por isso que o tema dessa campanha vem sendo confirmado. Porque as pessoas têm buscado, têm orado, têm colocado diante de Deus. E aqui nós vemos que quando ele coloca diante de Deus, a Bíblia fala que o Senhor, no versículo 21, então o Senhor enviou um anjo. Um anjo. Não enviou uma miríade de anjos, não. A Bíblia fala que enviou apenas um anjo, né? Os anjos são ministros do Senhor, a serviço da humanidade. Por isso que o salmista diz assim, olha só, que os anjos do Senhor, eles acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. São ministros de Deus a serviço da humanidade, os anjos do Senhor, né? Então Deus pega e envia um anjo só. E esse anjo diz assim, que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. Não precisou mais nada. Deus enviou apenas um anjo e resolveu todo esse baita problemão que tinha. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que o seu problema é maior do que o problema de Ezequias e do povo lá que está sendo afrontado por um exército, o rei da Síria, que era o maior exército da época? Se Deus resolveu esse problema, será que Ele não pode resolver o meu problema e não pode resolver o seu problema? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus curou a família inteira da Mirela e não vai curar eu, se eu precisar? Deus tem os propósitos dele. Muitas vezes Ele permite que nós passemos, para que nós aprendamos alguma coisa com Ele. Ele tem os propósitos dele e tem o momento dele. Mas Ele não faz acepção de pessoas. E da mesma forma que Ele agiu na vida da Mirela, e deu esse testemunho aqui da família dela, na vida de Ezequias e de tantos outros testemunhos que nós vemos aqui, Ele também tem agido nas nossas vidas, ainda que muitas vezes nós nem percebemos. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado e nós nem sabemos disso? Você pega seu carro, você vai para São Paulo a 120 por hora na Castelo Branco, né? Não aconteceu nada. Mas será que Deus não deu um livramento? Não ia quebrar uma barra de direção, será? Será que um caminhão não ia cortar a sua frente e você ia sofrer um acidente e Deus deu o livramento? Nós não sabemos, porque não aconteceu, né? Porque quando acontece e depois Deus não deixa morrer, aquele negócio todo, aí nós sabemos. Mas quantas vezes Deus agiu e nós não sabemos? Quando nós chegarmos lá em cima, aí nós vamos saber de muita coisa, né? Então, a Bíblia, ela nos traz essa palavra para o nosso coração nessa noite. No dia da tua angústia, Ele clamará a mim, e eu responderei, e Ele me glorificará, diz o salmista, né? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu amado, já para encerrar, quem sabe você que está aqui nesta noite, está numa situação como essa que esse povo estava passando. Quem sabe você já não tem mais força para continuar lutando, né? Mas ser forte, tem bom ânimo. Foi as palavras que Ezequias falou. Continua firme. Continua buscando, porque os braços do Senhor, Ele está batalhando em nosso favor. Quem sabe a sua empresa, o seu trabalho, a sua família, as suas finanças. Quem sabe você está passando por um momento difícil na sua vida. Não importa qual seja o problema, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E Ele certamente dará a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O primeiro passo é você fazer um acerto com Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Todo mundo, feche os olhos agora. Eu quero fazer um apelo. Porque nós começamos essa nossa caminhada de vitória recebendo Jesus, confessando Jesus como nosso Salvador. Esse é o primeiro passo para que nós possamos fazer parte dessa promessa. Então, se você quer nesta noite confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Aquele que envia o seu anjo, aquele que vai à frente, aquele que faz com que o milagre aconteça na vida daqueles que creem na verdade. Se você quer receber esse Jesus na sua vida hoje, eu quero que você levante uma das suas mãos. Pode levantar, amém. Mais alguém gostaria? Pode levantar uma das suas mãos, pode levantar, não tenha vergonha. Se você quer esse Jesus hoje, para você, amém. Mais alguém gostaria de levantar? Aproveita a oportunidade, amém. Mais alguém gostaria de aproveitar? Esse Jesus, amém, pode abaixar, aleluia. Esse Jesus, Ele é tremendo. Ele chama você porque Ele quer te dar vitória. Só depende de você dizer sim para Ele. Eu vou chamar pela última vez. Se você quer ainda dizer sim para Jesus nessa noite, você levanta sua mão agora que eu já vou encerrar, em nome de Jesus, amém,
Amém, amém. Mais alguém gostaria? Amém, amém, amém. Mais alguém gostaria? Louvado seja Deus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque sua mão sobre o seu coração, eu vou fazer uma oração para você. Senhor Deus, querido Pai, essas vidas, ó Deus, entenderam a sua mensagem, abrir o coração, ó Deus, para que o Senhor venha entrar com o teu Santo Espírito e habitar nessas vidas. Pai, que o Senhor esteja segurando firme, ó Deus, nas mãos de cada um deles. Que não venham se desviar, ó Pai, nem para a direita nem para a esquerda, mas que as tuas bênçãos, ó Pai, sejam derramadas sobre essas vidas. Que o Senhor esteja dando a eles entendimento, fortalecendo eles, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, desperta-os, ó Deus, para a tua palavra, para a tua verdade e o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, pega o seu papelzinho. Vamos estar vindo aqui na frente. Vamos levantar o nosso clamor, fazer a nossa oração com grande fé dentro do nosso coração e da nossa alma, entendendo que Deus pode todas as coisas, como nós temos visto o que Deus tem feito aqui no nosso meio. Grandes milagres têm acontecido e não vai ser diferente com a tua vida. Venham, ficam aqui, vamos estar orando, vamos estar glorificando ao Senhor Deus. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor. Vamos dizer ao nosso Deus que nós o amamos. Você que está pela internet, feche os seus olhos aí agora. Porque o Senhor Deus é onisciente, onipotente. É o Deus que está aqui conosco. E no mesmo instante Ele está aí com você através dessa internet. Adentrando na tua família. Fazendo e dando a você o milagre que você necessita. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, continuamos aqui na Tua presença, mas nós estamos querendo dizer a Ti, ó Deus, que nós Te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que Tu és o Deus de nossas vidas, que nós entregamos a nossa alma, o nosso espírito para Ti, ó Pai. Senhor, Tu és a primícia de nossas vidas, Pai. Tu és a primícia, Senhor, da minha alma. Ó amado da minha alma. Centenas e milhares de vezes eu vou dizer que eu Te amo, Senhor. E quero agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, eu sei que não sou merecedora, Pai. Sei, Senhor, que sou falha, pecadora. Ah, Deus, mas sei que o Senhor ouve o meu clamor, ó Pai. O quanto o Senhor tem manifestado na minha vida. O quanto o Senhor tem respondido as minhas orações. E eu sou grata a Ti, ó Deus. Ah, Espírito Santo, eu glorifico o Teu nome, eu exalto o Teu nome. E quando eu disse aqui, Senhor, o Teu povo, que se o Senhor me ordenar, ó Pai, marchar dentro desta igreja, enquanto, Senhor, há o culto, assim eu faço, porque eu estou, Senhor, debaixo da Tua ordem. E o meu compromisso é somente contigo, ó Pai. O meu compromisso é contigo, ó Deus. Assim eu falo contigo nas madrugadas. E assim eu estou falando contigo mediante todo esse povo. Eu não me importo com o que o povo acha ou deixa de achar. Eu não me importo, Senhor, por ser analisada. Eu não me importo, Deus querido, se do outro lado tem pessoas que acham ou deixam de achar. O que me importa, Deus, é que Tu ouve as minhas orações. E Tu tem curado cancerosos. Tu tens, Senhor, levantado vidas que estão no profundo abismo. O Senhor tem restaurado famílias. O Senhor tem feito, Senhor, multiplicar, ó Pai querido. O Senhor tem abrido madre, ó Pai, para mulheres ter filhos. Oh, dele me canta, ele rasta, ele me canta. Espírito Santo,
Eu apresento cada vida que está nesse altar agora, ó Pai. Eu apresento as vidas que estão assentadas neste banco. Espírito Santo, eu apresento as pessoas que estão pela internet, ó Pai. Deus, toca naquele que está enfermo. Toca, Senhor, na amada Doralice, Senhor, que está lá, Senhor, hospitalizada. Ah, meu amado Deus, o Senhor não faz nada pela metade. O Senhor fez uma obra na vida daquela mulher. Ah, Espírito Santo, toca nela agora onde ela estiver, Senhor. Restaura a saúde da Doralice, Pai. Eu vos peço de todo o meu coração, ó Deus querido, dê saúde a ela, Senhor. Aonde ela vai, ela exalta o teu nome. Ela conta o testemunho, Senhor, do que o Senhor tem feito na vida dela, Pai querido. Oh, amado e eterno Pai, toca, Senhor, nos enfermos que estão aqui presentes nesta noite. Nos enfermos, Senhor, que estão sendo apresentados por este povo que aqui está, meu Pai. Abre portas, ó Deus querido. Abre portas de trabalho, ó Deus amado. Assina documentos de trabalho, Senhor, que Tu precisas, ó Pai amado. Toca nas vidas que precisam de um milagre financeiro. Toca nas vidas que precisam de um milagre dentro de um lar, ó Deus querido. Nas pessoas que precisam de um milagre com o filho que está na droga, que está encarcerado. Senhor, toca nas pessoas que estão no presídio nesta noite, ó Pai. Ele me canta, ele me canta. Senhor, eu vos peço, Senhor, a ação do Teu Espírito neste povo, ó Pai. Que este povo seja impactado por Ti nesta noite, ó Deus. Que ninguém saia daqui da maneira que adentrou, ó Deus querido. Que este povo saia daqui transformado, restaurado e com o Seu milagre nas Suas mãos, ó Pai. Amado Deus, Espírito Santo, trabalha nas vidas, ó Pai querido. Porque os milagres que o Senhor tem para entregar são grandes. Posso ver com os olhos da fé, Senhor, os Seus anjos passeando no nosso meio. Posso ver, Deus querido, o fogo celestial pairando sobre a cabeça deste povo que aqui se encontra. Que nesse momento esse povo possa fechar os olhos e pedir a Ti o que eles necessitam, ó Pai. Porque o Senhor está no nosso meio, ó Deus querido. Há um fogo sobre esta mesa. Todos os pertences que aqui estão, Senhor, estão sendo agora tocados por Ti, ó Pai. Toca nessas águas, nas fotos, nas carteiras de trabalho, nas chaves, nas roupas, ó Deus, nos documentos, ó Pai, que estão apresentados aqui, ó Deus. Abre, Senhor, as portas de trabalho, Senhor Deus. Senhor, concretiza os documentos da promessa, Pai. Tu não és homem para mentir, Senhor. Tu prometeste grandes documentos assinados, grandes negócios feitos. Ah, Deus, Tu diz no meu ouvido, eu não me esqueci de nenhuma só promessa. Creia que eu vou cumprir se tu ouvires que eu estou te dizendo. E confiar em mim, não confia no homem. Porque coloco porta onde não existe parede. Faço com que a pessoa pegue o telefone e ligue. Faço com que assine o documento que eu prometi a Ti que vai ser assinado. Dele me canta, me canta, Deus poderoso. Louvado e engrandecido seja o Seu nome, meu Pai. Toca, Senhor, as vidas que aqui estão, meu Pai. Deus amado, eterno e soberano, eu te peço, ó Deus querido, que Tu venhas tocar, Senhor. Que Tu venhas tocar nas vidas, ó Pai. Amado Deus, Tu conheces essa vida, Senhor. Senhor, eu não conheço esta mulher, mas Tu o conheces. Ah, Deus querido, filha, Tu não vieste para mim orar por Ti, mas eu trouxe ela até Ti aqui para falar contigo, porque agora sou eu, Teu Deus, que falo contigo.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o rei desse povo, tu és o rei dessa terra, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, Soberano e eterno Deus. coisas vão acontecer neste lugar. Oh, Deus querido. Senhor, aqui está tua filha, grata ao Ti por tanto que o Senhor fez. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Poderoso é o Senhor nosso Senhor, amado eterno Pai. Oh, soberano Deus. Poderoso, digno de louvor.
Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui. Obrigada, Senhor, porque Tu falaste no coração de cada um que está aqui, meu Pai. E eu sei, Senhor, que todas as vidas que estão aqui estão sendo tocadas por Ti nesta noite. Todas as vidas que estão através da internet também foram alcançadas por Ti. Nesse momento, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui repreendendo toda obra maligna, satânica, que possa querer adentrar na vida do Teu povo. Nós repreendemos em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Na vida do Teu povo não vale encantamento, feitiçaria, macumbaria, porque Tu és Deus. E contigo, Senhor, o inimigo não tem poder. E é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós repreendemos todo mal. E no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos por cada vida que aqui está, por aquela mesa e todos os pertences que estão ali, Senhor. E determinamos, ó Deus, pelo sangue carmesim, Senhor, que foi derramado naquela cruz, que todo o Teu povo que se encontra aqui e está através da internet já são mais que vitoriosos, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem está abençoado diz amém. Amém. Irmãos, chegou aqui um testemunho pelo site da igreja. Olá, estamos terminando, viu, irmãos? Olá, a paz do Senhor Jesus, amados. Venho por meio deste notificar aqui meu testemunho para a glória do Senhor. Eu e a minha filha encontrávamos bem provadas e tristes, pois estávamos desempregadas. Então comecei a colocar a minha carteira de trabalho e a da minha filha na oração, né? Na oração. Confiando, fizemos também a campanha quebrando todas as maldições. Em meio ao término dessa gloriosa campanha, eu fui convocada a uma entrevista de trabalho. E em seguida minha filha também. Hoje estamos registradas para a glória do Senhor. Amados, venho agradecer ao meu Deus, pois vindo do meu trabalho há 20 dias, sempre agradecendo ao Senhor por mais um dia de trabalho. Então, quase chegando na minha casa, eu fui atropelada, com ferimentos leves, quebradura de coques, né? Mas eu clamei ao Senhor e Deus me deu o livramento de algo pior. E agora eu estou bem para a glória do Senhor Jesus. E ela está dizendo assim, né? Tão consiga tempo, né? Ela está dizendo assim: Pastor Josué, eu entrarei no ar, no programa de rádio, na Rádio Cultura, das 11 ao meio-dia. Eu não perco o seu programa de rádio, a hora da decisão. E ali eu darei o meu testemunho, contarei as maravilhas que Deus tem feito na minha vida e na vida de meus filhos. Então quem está dando o testemunho aqui é a Silvia Regina Serra. Ela mandou o testemunho aqui pelo site. Quem está participando do culto pelo site, também pela internet, é a irmã Márcia Belisário, o irmão Ivo e o pastor Johnny e família. Eles estão assistindo a Noite da Bênção agora, lá na cidade de Tietê, São Paulo. Que Deus abençoe o pastor Johnny, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão, querido. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite de milagres. Te agradecemos por mais uma noite de manifestação do teu Espírito, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação sejam dadas a Ti. Agora, leva-nos em paz para os nossos lares, aqueles que vão de carro, aqueles que vão de ônibus, aqueles que vão de bicicleta, aqueles que vão a pé, aqueles que, ó Deus, seja qual for o meio de locomoção,
Que o Senhor esteja abençoando, Pai. Livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Livra das pessoas, ó Deus, de má índole, Senhor, pelo meio do caminho. Que o Senhor esteja indo junto com cada um. E que os teus anjos estejam nos acompanhando. Senhor, abençoa o nosso final de semana. Abençoa amanhã um trabalho jovem. Domingo a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. O culto, Senhor, de domingo, 6 horas da tarde. Manifesta a tua glória no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu estou me lembrando agora daqueles nossos irmãos lá no norte do Iraque. Ó Deus querido, houve um pedido nessa tarde, através da missão Portas Abertas, para o mundo todo levantar um clamor em favor dos cristãos lá no norte do Iraque, que estão presos e estão sendo ameaçados de serem executados. Que o Senhor envia teu anjo lá, Pai. Ó Deus querido, coloca a tua mão, dá o livramento para aqueles nossos irmãos que estão presos neste exato momento lá no norte do Iraque. Livra-os da fúria de Satanás, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus abençoe. Eu gostaria, os presbíteros, né? Fiquem aqui na frente para orar. Pastor Rodrigo também vai ficar aqui na frente para orar. Pastor Zé Roberto. Geralmente as pessoas vêm aqui na frente, né? Para receber oração. Não é? Os presbíteros, Pastor Zé Roberto, Pastor Rodrigo, já podem se posicionar aqui na frente. Não esqueça de vir aqui pegar o seu pertence, viu? Isso. E não troca também não, viu? Às vezes a pessoa troca o pertence, né? Pega a chave do outro, ou pega a carteira profissional do outro, né? Não troca não. Dá uma olhada se o pertence que você está pegando é o seu mesmo, tá bom? Que Deus abençoe a todos.